Olá a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live no canal. Hoje é um bate-papo, tá? Um bate-papo com vocês, com a participação do meu amigo Júnior, do canal Homem do Espaço. Alô, 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 boa noite, Júnior. Alô, alô, Ned, alô, boa noite, alô, Ana, alô, todo mundo que está nos assistindo, boa noite, vamos para um bate-papo hoje todo especial. E também eu estou aqui com a ilustríssima presença da queridíssima Linda, vocês vão adorar, eu conheci ela há pouco tempo, mas ela faz um trabalho incrível, ela é engenheira aeroespacial. A Ana, bem-vinda, Ana, boa Muito noite. obrigada. Alô, alô, boa noite a todos. Boa noite, Ned, Júnior, obrigada. E é isso, pessoal, é um bate-papo com vocês, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre exploração espacial. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho sobre o trabalho que ela faz. Ela faz, por enquanto, ela ainda não tem canal no YouTube. Eu sei que vocês vão perguntar muito isso. Por enquanto, ainda não. Mas ela faz um belíssimo trabalho no Instagram, tá? Ela posta uns vídeos bem legais lá, explicando vários assuntos com relação à aviação. E eu queria que ela explicasse um pouquinho o trabalho dela. Bom, boa noite de novo, pessoal. Eu sou engenheira aeroespacial, formada pela Universidade Federal do ABC. Toda a minha experiência na indústria, ela vem de encontro com a aviação. Então, eu trabalhei como engenheira de motores e engenheira de sistemas em duas companhias aéreas. Então, a maioria dos vídeos que eu faço são sobre aviões, Boeing, Airbus. Atualmente, na verdade, tem um ano, eu trabalho na Embraer Defesa, que é a parte militar da Embraer, e eu trabalho com uma plataforma nacional que é o Super Tucano. Em paralelo, eu trabalho em uma associação chamada Associação Cobruf. Nós fundamos ela em 2012. É uma ideia de 10 amigos de graduação e agora nós somos uma associação que tem como principal objetivo divulgar e incentivar a cultura aeroespacial no país, fomentando grupos de foguete modelismo, promovendo competições, cooperações e bom, o nosso trabalho é esse, meu trabalho é esse, é incentivar e mostrar que a cultura aeroespacial, ela não tem que ser elitizada, sabe? Ela pode ser explicada de uma forma fácil, de uma forma engraçada, de uma forma simples, e eu acho que a gente tem que fazer isso junto, né? Quanto mais pessoas interessadas e motivadas, a gente consegue fazer o país uma potência espacial, sim, e aeronáutica também. Pronto, já ganhou o nosso time com essas últimas palavras. O que você acha, Júnior? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí vamos fazer um monte de perguntas aí, obviamente as perguntas que profissionalmente a Ana puder responder, né, dentro do que é possível em termos, né, dos programas da Embraer, que certamente todo mundo aqui tem curiosidade, eu também tenho, e vamos conhecer mais aí também, e vamos conversar. Estamos abertos aí, o pessoal comentando, eu acabei de colocar, eu estou aqui meio falando meio truncado, porque eu estou botando no Twitter e no grupo, coisa e tal, e chamando o pessoal para vir fazer perguntas e fazer os seus comentários aí. E compartilhem vocês também, pessoal, a live, tá? Para que mais pessoas venham assistir a gente e conhecer a Ana e bater um papo com a gente, né, sobre esse assunto que gostamos Isso. muito. Ned, eu teria já, assim, tipo uma pergunta ou uma coisa que eu queria que a Ana comentasse. Se a Ned não tiver nada antes, porque Não, sabem que eu sou um pode ir. cavalheiro. Pode ir. Eu sou um Eu homem estou compartilhando conservador, também aqui. porém sou um homem cavalheiro. Ana, olha só, eu vou compartilhar uma tela e eu gostaria que você comentasse sobre esse veículo aqui. Olha, quando a NED autoriza, ó,
A China, ela colocou no espaço, foi ontem de madrugada, um veículo aeroespacial, tá, reutilizável, que você já deve ter visto semelhante, lembrando do OTV, da Força Aérea Americana, que eles chamam de mini ônibus espacial, a imprensa chama. Mas não tem a ver com o ônibus espacial, a não ser o fato de que é um veículo com asas. Ele tem algumas semelhanças com o X-37B, que é como eu falei, uma nave americana, que também, você pode ver que ela tem, essa aqui é a nave chinesa, ela tem um corpo de fuselagem, a célula aqui de fuselagem, asas em duplo delta e uma grande cauda. Olha, a cauda é muito longa e nós temos aqui as asas aparentemente muito pequenas em relação ao corpo principal da espaçonave e uma deriva. Você vê algo em especial, algo mais complexo em termos de dirigibilidade para esse tipo de veículo espacial, comparando com uma aeronave normal, comercial ou militar? O que você, assim, como uma especialista, pode assim dizer, lembrando que esse 3D que eu fiz é um 3D conceitual, porque a China não mostrou imagens oficiais da nave. Então, tem um pouquinho de licença artística aqui, tá? Porque eu tenho que botar para ficar atraente ao público que vai ver. Mas assim, eu queria que você comentasse algo que lhe venha à mente sobre esse tipo de desenho. É uma nave que entra em órbita e ela reentra na atmosfera e pousa em pista, tá? Com um sistema de trem de pouso, né? Triciclo, né? Com uma roda de bequilha e os dois trens de pouso principais. Então, eu adquiri uma especialista, né, de mão cheia, comentando algo sobre. O que você poderia, assim, comentar? E acho que o som tá mute. Ou sou eu que tô sem som? Eu não tô ouvindo a Ana. Alô? Ned, eu não tô ouvindo a Ana. Também não estou. Estão me ouvindo agora? Agora sim, Ana. É que estava mutado. Tava mutado. Bom, ai, desculpa. Bom, a primeira coisa que dá para a gente ver aí é que realmente é muito semelhante ao X-37, né? Então, bom, o conhecimento aeroespacial ele vai passando, né? A gente tem esse problema desde a Guerra Fria, né? Que os projetos eles são reutilizados, né? Bom, mas enfim, diferença desse veículo, semelhanças com aeronaves comerciais e militares. A gente dá para ver aqui a principal diferença, ela está na parte das asas. Então, apesar de ser um veículo híbrido, a performance dele com certeza é maior, onde não tem atmosfera, né? A estrutura é bem carregada. Seria bem interessante ver a estrutura do trem de pouso, como é a parte, o joelho do trem de pouso que a gente fala, né? Para o amortecimento do pouso. Então, tem que ser uma estrutura. Assim, é justo a gente supor que a velocidade de aterrissagem desse tipo de veículo seja bem alta em relação a uma aeronave convencional? Com certeza, com certeza. Bom, vendo aqui já dá para ver que não tem muitos freios aerodinâmicos, né? Na estrutura dela. O que me parece, pelos poucos desenhos que eu vi até ontem à noite, ela tem um freio de ar dorsal aqui. Foi o que me pareceu vendo uns desenhos assim que eu não posso dizer
a procedência, tá? Então, me parece que ela tem um freio de ar dorsal aqui. Mas, repito, foi o que me pareceu, por isso que eu coloquei, né? Mas Eu acredito que para fazer um pouso em segurança desse veículo, ele vai ter que usar mais do que esse freio aerodinâmico, né? Vai ter que usar a própria propulsão para isso. Então, Perfeito, perfeito. E é uma coisa interessante, Ana, que a gente percebe que, por exemplo, o X-37, ele é capaz de permanecer muito tempo no espaço, né? Muitos meses. E cada lançamento de X-37 tem uma duração maior. Então, a gente pode depreender de que o material de que é feito a proteção externa da espaçonave é extremamente resistente a ponto de aguentar as condições do ambiente no espaço e, ainda assim, aguentar as condições tremendas de reentrada, né? E você colocaria, assim, esse tipo de veículo em relação ao Space Shuttle, que parou de voar em 2011. Certamente, esse tipo de veículo, ele requer uma tecnologia mais complexa do que um ônibus espacial? sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho Né? que o fato dele ter um trem de pouso também, ele é muito curioso, porque geralmente os materiais térmicos utilizados em grandes variações térmicas, aí a gente está falando de saída e reentrada, eles geralmente não são resistentes a impacto. Então, Sim, quando a gente fala de pousar em solo, a gente está falando toneladas. Então, sim. o impacto é muito grande. Então, tem que ser leve. Então, esse Uhum. material compósito aí tem que ser. Provavelmente ele é realmente mais avançado. O estudo dele, desse veículo, com certeza é mais avançado do que o ônibus espacial, sim. Uhum. E o ônibus espacial, a gente sabe, foi desenhado no fim dos anos 60 e início dos anos 70, né? Eu acho que foi para mim, pessoalmente, que vi o lançamento do primeiro ônibus espacial pela TV, eu era moleque, é, foi assim incrível passar praticamente 35 anos da minha vida vendo o ônibus espacial voando até 2011. E eles, claro, a parte interna foi sendo reformada dentro das possibilidades, mas ainda era representante de uma tecnologia dos anos 70, né? E então esse veículo aí, como você confirma, era uma coisa que eu realmente imaginava, ele deve trazer uma série de inovações, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A eletrônica embarcada também, né? Sim. Tem várias inovações aí. Eu ainda não tive a oportunidade de dar uma olhadinha na especificação técnica, né? Nem sei se tem disponível, mas seria muito Não tem. interessante a gente ver o que tem de novo. Dessa nave não tem muita coisa assim, muita fonte assim, né, confirmada, então não dá para bater o martelo, até em termos de dimensões, etc. Mas veja bem, Ana, Ô, comparando. Júnior, Oi. às vezes, eu não sei se você está deitado em cima do fone, às vezes o som fica abafado. É que eu tô, né, não, eu estou aqui, o fone estava debaixo do meu queixo. Ah, Agora melhorou? sim. Melhor. Melhorou, show. Eu vou colocar aqui só para gente ver, que a Ana pode comentar o próprio, deixa eu stop screen, o próprio, aí o OTV, olha, aqui o 3Dzinho que eu fiz dele, e assim, a primeira mudança, a primeira diferença grande que eu vejo é o fato do OTV ter duas derivas, né? Dois estabilizadores verticais, né?
enquanto a nave chinesa, pelo que parece, só tem um, né? E assim, tipo, o que você pode dizer da escolha de duas derivas? A gente ainda não está vendo a sua tela, Júnior. Ah, não tá não? É que Ned precisa... Aí. Ah, Olha lá, legal. olha. Tá vendo, ó? Uhum. Ele- Estabilizadores verticais, tanto verticais quanto horizontais, eles são muito úteis em ambientes atmosféricos para navegação, né? Então, Uhum. os movimentos de guinada desse veículo com certeza são mais precisos que o do outro. Ah, tipo, então, como, por exemplo, a escolha de no MiG-25 você ter duas derivas, né? Você sabe, lembra o MiG-25, aquele caça soviético? Até hoje, ele é bem antigo, mas ele ainda é utilizado. Tem duas derivas, o Tomcat tem duas, e o SR-71 Blackbird. Então, tudo isso se relaciona a Velocidade, sim, a uma velocidade e precisão na navegação. precisão de navegação. Aham. É, as características aerodinâmicas da espaçonave também ditam esse ângulo. Você está vendo que ele tem um ângulo, né? Tipo um ângulo em V. Isso também é ditado pelas regras de aerodinâmica, né? Com certeza, dependendo de como o fluxo vem em toda a estrutura, é isso que vai ditar como é que você. Certo. E sempre é preferível nós termos superfícies arredondadas nas superfícies de controle aerodinâmico e sustentação? Não necessariamente, depende do seu objetivo. A gente vê bastante isso em aeronaves comerciais. Bom, a gente está falando, Sim, é muito diferente, né? Só sim. eu fazer um paralelo aqui. Aeronave Uhum, comercial, aviação aeronáutica e aeroespacial são dois mundos bem diferentes. Mas a gente vê sim. em aeronaves comerciais o winglet, que é quando a asa. Isso. Isso, quando a asa sobe. Então a gente tem o winglet, que ele vem em conjunto com a asa, e tem Uhum, aquele que é encaixado. E aquele encaixado, você tem um ângulo uhum, na asa, e nem por isso você perde performance. Então depende uhum, muito da velocidade, da altitude de cruzeiro. uhum. Então, a gente nunca pode desenhar uma aeronave pensando só num aspecto. Uma aeronave é um conjunto, né? Exatamente, Que deve exatamente. forçosamente funcionar como um conjunto. Exatamente, é por isso que o desenvolvimento modular é muito importante em engenharia aeroespacial. Então, Uhum, existem especialistas que eles dão a cartada final de cada sub-área. Então, estrutura aerodinâmica, eletrônica embarcada, armamentos, eh, porque são pequenos detalhes, né? sim, 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 sempre pequenos detalhes que é, Ana, você vê assim, olha só, você já deve ter acompanhado, deixa eu ver aqui se eu tenho, tem várias aqui, tem VLS, tem um monte de coisa aqui. Espera aí, deixa eu fazer aqui só um detalhe aqui, mostrar aqui para você, para pedir, ô Ned, que a Ana fale da Starship, porque é uma nave que o pessoal quer muito saber, e aí eu vou mostrar para ela ter uma ideia aqui, olha. Cadê ela? Aqui. Aí, ó, eu vou share screen. Aí, eu não sei se aí a Ned autoriza aí, ó. Vocês tinham que ter me avisado disso antes. Eu estudava mais, tá quase uma prova Não, isso. não, 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 de modo nenhum. Você é a gente quer assim a sua opinião livre, só olhando, porque nós aqui vamos ser tipo seus alunos, queremos uma opinião só. Imagina, gente, que responsabilidade, né? Ó, Olhando um desenho. só para analisar. É igual,
quando eu era criança, a gente não tinha informação nenhuma das naves da União Soviética. Então, eu acompanhava os especialistas ocidentais, imaginando as coisas mais mirabolantes com base em fotografias, aquelas fotos granuladas que vinham das agências de notícia. Então, a gente está aqui fazendo um comentário e exercitando a imaginação, e creio que o pessoal vai estar adorando. Essa nave aqui, Ana, é o seguinte, é um protótipo. O veículo espacial definitivo terá aproximadamente esta forma, tá? Fusiforme, né? Ogival na ponta, com o que a gente pode chamar aqui de canards na parte da frente, e essa superfície de controle aerodinâmico aqui é a parte de trás, e elas basculam, essas superfícies aqui, elas dobram, né, para cima, digamos, aqui para cima e para cima. O canard é a mesma coisa. Essa nave decola na vertical, na vertical com um foguete, ela entra em órbita, e quando ela reentra com a parte que não está visível aqui, digamos, com a barriga, tá, na atmosfera. E ela vai dobrando estas superfícies de controle, tanto as traseiras, aqui que juntam na luva, quanto o canard dianteiro, e nas palavras do Elon Musk, que é o chefão da SpaceX, ela vai surfar na atmosfera como um surfista, deslizando, tá? O que, assim, que você, olhando essa ideia, você como engenheira, o que você pensa, o que você pode comentar? E detalhe, ela não pousa com sustentação aerodinâmica, ela pousa com motor de foguete. Ela tem 6 motores de foguete aqui na base, sendo que 3 desses motores são otimizados para funcionar dentro da atmosfera. Ela pousa na vertical. A minha pergunta é, se isso aí for colocado como uma nave de passageiros, você compraria um assento nessa nave para fazer um voo de Nova York a Tóquio? Olha, bom, então vamos lá, Júnior. Só pelo que você falou, o que eu vejo aqui, assim, com a visão de construção mesmo, é que esses encaixes, essas estruturas que fazem a alocação dessas superfícies, tanto a frontal quanto a traseira, ela tem que ser muito forte, porque, como você disse, ela vai planar, ela vai surfar, vai ter um impacto de sustentação muito alto nessa estrutura. Então, vou dizer, esses estabilizadores, eles são retráteis. Isso. Então, essa estrutura, como é que eu vou dizer isso? É como se fosse quando a gente abre uma janela, né? Então, ela tem que ser muito forte, porque se no momento de impacto, bater ali e quebrar, é muito fácil, né? E aí, a sua reentrada na atmosfera está comprometida. Perfeito, perfeito. E quanto ao outro detalhe, ela não aterriza na horizontal numa pista, ela aterriza na vertical, em pé. Olha aqui as perninhas, o trem de... Ó, 6 unidades de trem de aterrissagem. Isso aqui são telhas refratárias de teste, tá? Que elas serão ela vai pousar igual o primeiro estágio do Falcon 9 retorna na... Isso mesmo. Mas para você pousar vertical, você também tem que ter um ângulo exato, né? E aí, provavelmente, esse ângulo já começa a ser trabalhado na reentrada dorsal desse veículo, certo? Então, se, por exemplo, alguma dessa estrutura ela quebra, você tem uma defasagem nesse ângulo e você vai precisar corrigir. E aí, como é que você corrigiria? Colocando propulsores laterais para corrigir a atitude dela? Ela prevê, deixa eu ver se eu tenho mais imagens dela aqui. Júnior, você viu o último teste que deu uma amassadinha no...
Vi o teste, deu um amassadinho da espaçonave. Deixa eu catar aqui para Ana ver se eu tenho da Starship, ela vista de baixo, para Ana ter uma ideia. Tem sim, tem sim. Tem aqui Starship, para você ter uma ideia do desenho. Aqui, acho que essa aqui você vai achar legal. Deixa eu só, que aí você pode comentar direitinho. Olha, peraí, deixa eu stop screen. E aí você vai ver, Ana, como o cara planeja pousar a nave. Ó, vai aparecer agora aí para você. Olha aqui, Ana. Aqui são os modelos de teste, tem vários modelos de O teste. Olha microfone os de novo, motores. Júnior. Alô, 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 alô. Pronto. Melhorou? Sim. Beleza, desculpa. Olha só, Ana, então, ó, ela reentra na atmosfera. Aqui já tem uma leve diferença no design aqui do Canard, mas tudo bem, né? Aqui, ó, a aleta pivoteia, o eixo aqui de pivô, ela pivoteia, ela gira nessa direção para cá, e o Canard também, segundo fontes, também pivoteia. E aí ela vira na vertical e pousa na vertical com os motores, tá? Ou seja, e não há paraquedas de emergência, tá? Ela confia no funcionamento dos motores Raptor, tá? Movidos a oxigênio líquido e metano líquido para fazer o pouso. E ele pretende utilizar isso, já falou que uma das utilizações dessa nave é o transporte ponto a ponto na Terra. Então, aí a minha pergunta é, que até faço para os meus alunos de vez em quando, você teria coragem de voar num veículo desses para fazer um voo Nova Olha, York, Tóquio? o pouso vertical não me preocupa, viu? Não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação são com esses pivôs. Então, não, no momento eu não compraria uma passagem para voar nesse veículo. Olha que interessante. É interessante, sabe? Porque para mim, observando e analisando, a coisa que mais me dava medo era o pouso vertical, porque se esses motores falharem, a queda é certa. Mas você, obviamente, você pontuou com muita propriedade. Se as superfícies de comando também falharem, o veículo desintegra na atmosfera, vai sofrer algum tipo de ruptura, né? Sim. Então, é mais um motivo, então, de preocupação, né? Mas Sim. o desenho da nave, o formato da espaçonave, o desenho, ele te soa bem aerodinamicamente? Não, não. Esses estabilizadores horizontais, né, que são, como você chamou da frente? Os canards. Os canards e as aletas, elas me parecem muito pequenas pelo peso da aeronave, né? Então eu não tenho aqui valores certos, né, do peso dela, mas aerodinamicamente, de forma horizontal, não é nada bom. Mas ela vai decolar verticalmente e vai pousar verticalmente. A minha grande preocupação, e provavelmente nas análises de safety desse equipamento, tanto a integridade estrutural quanto qualquer evento catastrófico provavelmente vai estar ligado às canards e às aletas. Olha só que interessante. Ela vai ser feita de aço, tá? Eu esqueci agora a especificação do aço, mas antes era o aço 301, que, se não me falha a memória, foi preterido, foi posto de lado, e tem passaram a encomendar outro tipo de aço, tá? Ou seja, ela vai ser construída principalmente em aço, e um lado da nave vai ser coberto com essas telhas hexagonais, que são similares, tá,
as telhas do Space Shuttle, do ônibus espacial. E diz também a SpaceX, e aqui eu junto várias fontes, que parte do propelente gelado vai ser peneirado, vai ser soprado na superfície da nave durante a reentrada para facilitar a proteção térmica. Ela vai tipo suar, como suor, né? Como a gente suar. Ou seja, parte do propelente gelado vai fazer uma pequena, pelo que eu pude entender, uma pequena camada limite, sabe? Para ajudar a proteger a nave na fase de reentrada. Eu achei isso uma coisa muito interessante, porém, eu suponho que isso deva demandar um grande esforço tecnológico, né? Sim, a primeira coisa que me veio à cabeça é que todas as juntas e todas as conexões entre essas placas, elas precisam ser resistentes além da variação térmica, à umidade agora, a gente está falando, né? Aham. Então, é uma preocupação a mais. Beleza, beleza, show, interessante, interessante. Porque, Ana, a SpaceX está apostando nessa espaçonave para fazer voos rotineiros, tá? Não sei se você já viu alguma entrevista do cara, ele quer ir a Marte o mais rápido possível, levando aí uma quantidade grande de pessoas e fazer esse tipo de espaçonave, uma derivação desse tipo de espaçonave, para pousar em Marte e, nas palavras dele, colonizar Marte. Eu vejo esse tipo de veículo mais susceptível a uma missão de sucesso em voos orbitais, né, e não Uhum. atmosféricos, do que aqui dentro. Então, eu Em acho que a maior voos. preocupação dele vai ser em voos atmosféricos. Então, reentrada para voo ponto a ponto, né? Então, assim, dependendo da velocidade que ele vai atingir, vai ser muito rápido. Ou seja, tem que ser um veículo capaz de fazer várias viagens ao dia, né? Exato. Então, a resistência estrutural tem que ser muito boa e a aerodinâmica tem que estar show de bola. Porque ninguém Uhum. quer gastar com combustível, né? Então, Ô, Exato, Ana, exato. inclusive sobre isso, tem uma pergunta aqui do Leonardo Uhum. Santos. Em termos de viagem tripulada, você acha que voos suborbitais podem causar uma defasagem nos voos de avião? legal essa pergunta. Não, eu acredito que não. Não vai causar uma defasagem. Eu acredito que voos suborbitais não vão, caso venham a atender, né, a população, voos tripulados, eu acho que a gente tem muito a melhorar. Bom, vamos Uhum. pensar. Uma viagem suborbital, né? Então, tem que ser um veículo híbrido. Ele vai ter um custo de fabricação muito mais alto. E esse custo tem que ser repassado aos passageiros de alguma forma. Bom, a gente então já está Uhum. falando de viagens muito caras. Eu Uhum. também mencionei sobre isso aqui. Vai atingir uma velocidade maior, então ele consegue fazer viagens maiores em um tempo menor. Então, várias viagens ao dia. A gente vai ter que reestruturar todos os aeroportos. Uhum. Oi? Caí, voltei? E O voltou, tráfego voltou, aéreo voltou. também tem que ser totalmente. Reformulado. Voltei? Voltou. Tá. Exatamente, Picotou. reformulado. Aham. Reformulado. Uhum. E, e, Então, eu e, acredito que não. Pode falar. ah, Ana, um detalhe. Quando a gente viaja de avião, e eu particularmente adoro viajar dos aviões da Embraer, eu sou aquele tipo de cara que vai olhando todos os rebites e parafusos e selos e etc. E fico fotografando o avião. Aí o pessoal acha que eu sou maluco, coisa e tal, mas eu nem ligo. E eu sei que uma aeronave ela é repleta de redundâncias, né?
dentro da aeronave você tem um sistema que ele deve funcionar e deve promover o bom funcionamento da estrutura face uma série de situações desfavoráveis, né? Porque o avião está ali sustentado pelo ar e ele é um conjunto fechado que precisa se autoalimentar e se autoassegurar. Uma nave espacial suborbital, suponho eu que deva ter também uma filosofia semelhante de redundâncias, né, para garantir a segurança desses passageiros que vão estar pagando passagem para chegarem vivos ao destino, né? Sim, sim. Quando a gente começa a falar em viagem tripulada de naves híbridas espaciais, a gente vai estar falando de aviação comercial. Uhum. Então, vai entrar dentro desse pacote de aviação comercial. E a certificação de aviões comerciais, ela é muito densa. Ela, para você ter ideia, ela é muito mais densa que aviões militares. Então, o número de redundâncias de um avião comercial, ele é maior do que uma aeronave militar. Uhum. Sim, 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 Justamente sim. pelo caso de situações catastróficas que colocam vidas em jogo. Deu só uma picotadinha, não sei se a Ned ouviu a picotadinha também, mas eu entendi. Eu acho que é para mim que está picotando. Para mim também, eu acho que pode ser a internet dela Mas, travando um mas eu, pouco. mas eu, mas eu entendi, sim, o ponto, sim, que realmente. E ela está falando todas as minhas desconfianças, como um curioso do assunto, o desenhista técnico que sou, está confirmando todas as aquelas coisas que eu falo. É É aquela porque questão, né, Júnior? Porque ficar no fanatismo, porque a gente acaba vendo muito isso, é o fanatismo porque é o Elon Musk, então vai dar certo porque é ele. Porém, existe muitas coisas ainda que são necessárias para que isso realmente venha a funcionar. Isso, isso. E aí, Ana, é o que eu falo, o pessoal que é fanboy da SpaceX acha que isso aqui vai funcionar como que por mágica. E eu sou muito cético em relação à colocação desse veículo em operação em poucos anos, ainda mais numa exploração comercial, onde você vai ter que seguir as regras do voo comercial com passageiros, né? Como você está pontuando. São vidas em jogo, né? Fala, Ana. Acho que a Ana não está ouvindo. Oi, Desculpa, voltei. picotou. Oi. Acho que caiu aqui. C- Você pode c- repetir a pergunta, Júnior, por favor? é só que eu estava falando, Ana, que o que você está falando coincide com a minha opinião de que esse tipo de espaçonave para voo comercial, principalmente, não vai estar disponível em poucos anos. Vai ser alvo de um escrutínio muito grande por parte das autoridades de aviação civil de qualquer país civilizado, né? Sim, sim. Peguei a parte da certificação, né, de Aham. autoridades aí aeronáuticas e sim. Eh, Bom, a certificação de aeronaves é pesadíssima. Então, várias normas, né, 1000 standard, que a gente precisa seguir, tanto para aeronaves militares quanto aeronaves comerciais. A certificação aqui no Brasil, a gente usa praticamente uma cópia lá dos Estados Unidos, mas ela é muito pesada. Então, para esse tipo de veículo entrar na aviação comercial, tem chão. Eu vi alguém comentando aqui que se seria mais fácil ela entrar como um cargueiro. Qualquer coisa que não carregue pessoas já é melhor do que a certificação vai ser mais leve. Qualquer situação catastrófica que leve em consideração vidas,
você tem que ter um número de redundâncias mínimo. Sim. Agora, isso passa pelo espaço aéreo que esse cargueiro, mesmo não tripulado, passaria, né? Ele teria que garantir que ele não cairia na cabeça de ninguém na cidade próxima ao aeroporto, né? Sim, exatamente. No perfil de voo, agora estamos falando de um voo suborbital, né? O perfil de Aham. voo de um voo suborbital, essas regiões aqui dentro da atmosfera e próximo ao solo, elas seriam as mais complicadas. Seriam as mais complicadas, né? As mais complexas. E É, ainda tem aquela questão que o Elon Musk, ele não gosta de paraquedas, né? Então, é algo que não teria, pelo menos, a questão do paraquedas, caso falhasse, tivesse algum problema nesse retorno, né, da nave. exato. Ana, nós sabemos que o avião, ele é, de longe, o veículo mais seguro do mundo, né? Sem a menor dúvida. Sim. O veículo que eu uso, que é a moto, é o mais perigoso, sem a menor das dúvidas, ainda mais com eu em cima, é o mais perigoso de todos. Tem algumas cicatrizes para contar, né, Júnior? Tem, tá cheio, o que mais tem é isso. É, você colocaria um veículo desse aqui numa categoria superior de perigo em relação a uma aeronave comercial normal, obviamente, né? Alô? Picotou? Gente, eu tô com a internet muito ruim aqui. Não, beleza. Quer que eu estou fazendo uma pergunta divertida. Ou seja, esse veículo é muito mais perigoso do que um avião comercial que a gente pega Rio-São Paulo. Picotou? Sem dúvida nenhuma, Júnior. É. Os tripulantes, né, astronautas que vão nesse tipo de veículo, com certeza eles têm que assinar um NDA falando de não liberação de tecnologia, claro, e tudo bem, eu me responsabilizo pela minha própria vida, tá tudo certo, não precisa pagar nada para minha família. Beleza, beleza. Show de bola, Ned. E, Ana, tem uma pergunta aqui, o Juca fez uma pergunta para você. A aviação costuma ser paixão de infância. Com você também foi assim? O que te levou a entrar neste mundo? Nossa, Juca, a história é muito longa. A paixão pelo espaço sempre tive. Então, a astronomia, naves espaciais, já quis ser piloto, já quis ser astronauta, mas eu optei pela, pela arte de saber como é que as coisas funcionam, né? De como é que constrói. Eu moro no interior de Minas Gerais, então eu tô aqui na casa dos meus pais dando uma força na pandemia, né? Por isso que a internet não tá muito boa. E aqui é rota de aviões. Então eu olhava isso também pequenininha e falava, meu Deus, que legal, como é que isso funciona? Como é que um negócio desse voa, gente? É tão pesado, né? E sim, é uma paixão desde criança. Olha, que legal. Ô, Ned, Oi. eu queria botar alguma. Se assim o pessoal tiver perguntas, você pode colocar, mas eu queria botar algumas imagens de algumas naves e a Ana fazer algum comentário, alguma coisa. O que você acha? Sim, aí O quando tiver pessoal, pergunta do pessoal, eu coloco. o pessoal opina e pergunta, e a gente. Vou botar aqui umas imagens legais aqui, maneirinhas, que aí a Ana pode fazer algum tipo de comentário, sei lá, sobre. Deixa eu só colocar as mais bonitinhas aqui. Já Estou só aviso que escolhendo aqui, esse Ana. foguete é de média e alta potência, hein? Esses altíssimos assim, alto Não, apogeu. não, é só a gente quer aqui só ver suas opiniões, coisa e tal. Aqui, ó, deixa eu botar aqui. E a gente
Só para a gente colocar, estou só escolhendo aqui algumas legaisinhas para ficar... Beleza, beleza. Ah, tem mais uma aqui, pronto. Ó, deixa eu visualizar e share screen. Share screen. Aí aqui, Ana, é o seguinte, olha, deixa eu vir aqui por partes. Aqui, ó. Essa aqui é a Vostok. Foi a primeira nave espacial tripulada, né? Você deve saber, do Yuri Gagarin, coisa e tal. Ela tinha a cabine, a cápsula, redonda. Foi escolhida a forma redonda com o centro de massa e o centro de gravidade deslocado para que ela naturalmente entrasse na atmosfera com numa atitude, uma reentrada balística, e de maneira que essa escotilha aqui ela pudesse ser explodida e ejetava o assento ejetor do astronauta. O que você assim teria assim a dizer e opinar sobre essa nave, sobre o Vostok? Lembrando que ela foi desenhada em 1959, ou seja, nós estamos vendo aqui a pré-história da aeroespacial. A primeira coisa que a gente vê é que a aerodinâmica dela não é muito boa, né? Então, os conceitos de aerodinâmica a gente vem avançando de lá para cá. Uma coisa que você falou e que eu posso dizer aqui, que é muito legal. Atualmente eu trabalho com caças, né, e com a plataforma Super Tucano, com aerotáticos. E uma das áreas mais perigosas é a parte de assento ejetável. É a parte que tem mais explosivos da aeronave. Inclusive, sim, mais do que a parte de armamento. Então, não sei como era a análise de safety dessa nave, mas para essa escotilha ela ser ejetada e possibilitar o escape do passageiro, bom, não poderia ter nada inflamável aí perto, né? Sim, então, sim. A gente tem que prestar atenção nessas estruturazinhas aí do ladinho. Será que isso foi pensado? Será que não? Ela separava a cabine redonda, que eles chamam de Spuscaem Apparati, ou Charik, bolinha, ela se solta do módulo de propulsão, tá? E na decolagem tinha uma carenagem, uma coifa, uma coifa de cabeça aqui que a gente chama, uma carenagem protegendo. E na hora da reentrada, só a bola, né, era separada. Tá vendo aqui as correias, ó? Soltavam-se, essas correias eram soltas aqui no pescoço, era cortado aqui o umbilical, aqui é um braço umbilical com ligações elétricas e de dados, e reentrava só a parte esférica, só a esfera, né? Então, bom, se tinha coifa, a aerodinâmica na decolagem melhorou, né? Certo. Então, essa esfera aí, a proteção térmica dela deveria ser boa, né? Era uma proteção chamada, é tão antiga que você nem deve ter ouvido falar, asbotextolito. Era uma resina fenólica que era embebida em um material semelhante a papel, cartão ou gaze, e era enrolada, mergulhada no líquido de formaldeído, e enrolada num torno especial na espaçonave até formar várias camadas. E essa nave, depois que ela reentrava, ela deixava um cheiro igual de cabo de panela queimado. Não sei se você já teve um acidente na cozinha. Cheiro de baquelite queimado, aquele material antigo que fazia telefone, fazia... Então, era uma coisa muito rústica, mas era o top para a época, né? Então, era esse material, era uma resina fenólica, embebida numa gaze ou num material que era similar a um cartão, e era
colado sobre a superfície de alumínio. E essa nave era feita de alumínio, liga de alumínio, magnésio, a MG6, né? Então, e reentrava de modo balístico, não tinha controle nenhum, né? E o cara ejetava antes do paraquedas da cápsula abrir. O que você pode assim dizer como engenheira dessa ousadia? É uma ousadia? Muito. É uma Ah, ousadia muito grande. Chega quase a ser maluquice, né? É assim, pra gente hoje parece uma loucura, aham, né? Mas a gente tem que pensar no contexto e construído, né? Então, o pessoal estava na Guerra Fria, o nacionalismo no alto, e falou, não, eu quero ser um herói da minha pátria, e a engenharia russa, né? Sempre procurando o caminho mais simples, o que é muito bonito, né? Tem aquela história da caneta esferográfica e do lápis, né? aham, E mostrando uhum, pra gente que dá pra fazer, dá pra enviar pro espaço uma bolinha de papel alumínio. exatamente. E aqui, ó, aqui é a Gemini. A Gemini eu acho interessante ela, Ana, porque a coisa principal que eu acho que eu sempre achei legal nessa nave é o tamanho da porta. Olha, a porta é essa parte aqui debruada em vermelho, ó. Isso aqui é tudo a aba da porta, é uma escotilha para cada piloto. Você está vendo a janela aqui, ó? Aham. E essa porta, ela era detonada e saíam dois assentos ejetores em ângulo, né? Eles ficavam sentados em ângulo. E aí o meio de escape dessa nave era o assento ejetor. E olha o tamanho da porta, e veja bem, aqui é a parte inferior da cápsula. Isso aqui é o módulo de serviço, que é ejetado, descartado, e a parte que entra na atmosfera é esse cone aqui, tá? Essa parte aqui toda, ó, preta, né? E uma coisa que sempre me deixou surpresa é a proximidade da borda da porta com a área que faz a reentrada, ou seja, ela reentrava, digamos, de ré, né? Ou seja, essa parte aqui ficava virada na direção do voo. O que que você olhando assim, você diria desse design, dessa porta tão grande perto do escudo de calor de reentrada de um veículo de reentrada? É um jogo de risco também aí, tem que ser bem estudado, porque por ser a borda da porta, ela é uma parte da aeronave em movimento, né? Que se movimenta. Aham, Então tem um tipo de escape de vazamento aí, né? Então isso tem que ser bloqueado. Como é que vamos bloquear esse vazamento térmico, esse vazamento para que não ocorra, né? Então a gente fala que uhum. tudo que é aberto é um vazamento, né? Então você tem que proibir esse vazamento. Beleza. E assim, eu creio que deva ter sido um pesadelo de engenharia você fazer uma junta desse tipo assim, né? Uma Sim, vedação com esse perfil, né? Eu creio que vocês desenhando uma aeronave evitam isso o máximo possível, né? com certeza, o máximo possível. Tem que Beleza. entender o porquê, qual o motivo dessa perfuração, desse abaulamento na estrutura, se tinha alguma intenção aerodinâmica ou se era só visual, porque, né? Era 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 para dar visualização nessa janela, porque eles precisavam da visualização diretamente em frente, porque aqui ficava o equipamento de acoplagem, tá? Eu acredito que teriam outras soluções, né, para Aham, visualização. aham. Mas Mas bom, naquela época não teve jeito, eles tiveram. Eu também achei assim, sempre me causou muita admiração esse design, e realmente você confirma que realmente é algo dificílimo, né? sim, sim. Aqui, ó, esse é o foguete da Blue Origin, é o New Glenn, e olha como é que ele é um foguete que retorna, ele tem essa
forma cilíndrica, com superfícies de controle, e ele foi desenhado para retornar e ser reutilizado com essas pernas do Vertical. trem de aterrissagem, né, embutidas, olha. Aí, ó. Isso aqui já é um veículo não tripulado. Sempre que eu vejo essa forma de pouso, eu penso, nossa, esses atuadores aí para pousar tem que ser trocados o tempo todo, estudados o tempo todo, né? É muita pressão. Ah, sim, Para eles sim. se movimentarem, tem que ter uma certa lubrificação, mas essa lubrificação não pode ser inflamável. Uhum. Uhum. É, o regime de voo de um veículo desses, então, a gente confirma que é muito mais estressante do que o regime de uma aeronave comercial ou mesmo de uma aeronave militar, né? Falando em materiais, né? Sim. Uhum. Sim. A, a capacidade térmica do material tem que ser muito maior. Uhum. Agora, impacto, algumas estruturas. Até então, agora começamos a estudar o efeito de impacto nos foguetes, né? Porque a gente está usando reutilizáveis. Mas até então, né, era mais térmico do que mecânico. Sim, sim. Bacana. Aqui, outra visão dele já ó, com as pernas fechadas, né? Embutidas na parte inferior. Aqui a Orion, que é a nave da NASA, né? Aí que já tem uma forma mais convencional de cone, né? Igual a Apollo. Então, uma espaçonave mais tranquila. E com um detalhe interessante, Ana, o sistema de acoplamento, que você pode ver aqui, apesar da baixa qualidade aqui da minha imagem aqui, é um sistema delicado dentro do que pode se esperar, mas você pode ver que ele é exposto. A espaçonave reentra com o sistema de acoplamento exposto, tá? O que você pode comentar sobre esse fato? Ele só reentra exposto, né? Só. Ele não vai ser reutilizado, porque a radiação que tem contato com esse sistema provavelmente inviabiliza ele todinho, né? Ah, Sem nem contar a parte térmica antes de entrar, mas só a radiação. O sistema de acoplamento ele não é só mecânico, né? Então ele tem que ter a parte eletrônica também. Então ele tem que ser bem uhum, protegido da radiação. O mesmo acontece com a aeronave comercial, né? Então no nariz da uhum, aeronave, aquele radome, ele tem toda uma proteção contra a radiação, porque ele fica bem o radar da aeronave. certo. Uma aeronave em voo, digamos, a 33 mil pés, por exemplo, ela fica suscetível a radiações também? Sim, sim, claro. Fica, né? Então, assim, Ela é suscetível à radiação. Oi. Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Ela fica susceptível à radiação e ela tem uma série de proteções para não deixar que essa radiação prejudique a eletrônica da aeronave, né? Uhum. E os pilotos comerciais também têm uma dosagem durante a carreira, tem um acúmulo de exposição à radiação, então, né? Tem bem menor, né, do que Sim, viagens acima da atmosfera, claro, mas sim, tem. sim, existe. Mas, assim, é algo que pode ser controlado, né? Não é nenhum tipo de impedimento, né? À carreira. Não, não, não. Tranquilo. Beleza, beleza. Aí, aqui, ó, só lembrando aqui, Ana, aqui é um foguete Proton com uma sonda espacial para Vênus. E aqui um exemplo da coifa, ó. Normalmente a coifa ela vem em duas partes, a coifa de cabeça, e aqui é a nave espacial na ponta, ó. E aqui. O que você acha da aerodinâmica do Proton?
que é assim, é o meu foguete preferido e de muita gente. O que que você, olhando assim, o que que você diz assim dele? Bom, deixa eu ver. Agora eu tô com responsabilidade, né? Seu Não, preferido, só preferido de dá a muita sua. Então, gente. Não, foi isso que eu você pensei. Ele já diz logo, é o meu preferido. O que é você meu, acha dele? meu preferido, mas preferência é uma coisa, técnica é outra. Olha, como eu estou habituada com o voo atmosférico, qualquer excrescência para fora já me incomoda, sabe? De ver. Certo. Na decolagem de um foguete, não sei se é o maior problema, né? Uhum. Mas dói aos meus olhos esse tipo de Sim, as carenagens. é, excrescentes Ah, para fora, assim, né? Dá para ver que a junção dos estágios tá bem bacaninha, uhum. né? Sim, sim. É interessante aqui, Ana, porque aqui são 6 tanques de hidrazina, é, aqui, ó, de metilhidrazina assimétrica e um tanque de tetraóxido de nitrogênio. Ou seja, isso aqui não são foguetes auxiliares, são tanques, né? Todo o primeiro estágio é isso aqui, ó. Todo ele é isso aqui, com 6 motores na base. E aqui as excrescências que você fala, que diferem os olhos e que, assim, eu acho bonitas, aí já é uma coisa só de estética, tudo bem. São as calhas, como chamam os russos, gargro. Aqui passa as conexões elétricas, pneumáticas e etc., né? E que não podem passar, foi escolhido não passar por dentro do tanque de propelente hipergólico. E aqui são os motores de separação de propelente, os motores de separação aqui, de propelente sólido, e aqui os motores que fazem a correção do terceiro estágio, e aqui é o quarto estágio. É bacana de ver também que Ah, desculpa te interromper, Júnior, mas pode a falar. forma aerodinâmica dos motores, desses 6 motores aí embaixo, né? Desses 6 tanques, perdão, Uhum. ela é bastante inclinada para não deixar que o fluxo de ar cause algum tipo de turbulência e aquecimento aí, né? Então você vê que ele é bem. Exatamente. Exato. Certamente, então, esse ângulo aqui do cone, ele foi levado em conta a aerodinâmica do corpo, né, do foguete para permitir um escoamento melhor possível nas camadas inferiores da atmosfera, né? Sim, eu diria que foi pensado em deixar o fluxo mais laminar possível, né? Mais laminar possível. Beleza, beleza, show de bola. Aqui é uma estação espacial, Ana, ó, essa aqui é a primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1, que foi lançada por esse foguete aqui, só que com outra seção de cabeça diferente. E aqui a nave que é mais utilizada, a nave espacial mais utilizada do mundo, que é a Soyuz, que a gente está sempre fazendo transmissões, né? E isso aqui, 1971, primeira estação espacial, né? E aqui só para você ter uma ideia, né? Como na era espacial, na construção de espaçonaves, sempre se primou pela forma cilíndrica, né? Aproveitando a forma do foguete, né? E, creio eu, também aproveitando da rigidez que um cilindro devidamente reforçado, com longarinas e anteparas e etc., possam promover, né? Para a estrutura, né? É muito bonito, né? A gente vê a origem É, isso da aqui em engenharia. 1971. Aqui é o nosso foguete Sonda 4, olha. Aqui já é uma coisa, eu acho também bem bonito e bem limpo também, né? Assim, Sim. dentro do possível, né? Que o Sonda 4. Aqui 2 naves Soyuz vindo se acoplar, isso em 1969, né? E
Aqui você vê interessante, Ana, que a nave ela é feita de 3 módulos, olha, módulo frontal de habitação, aqui é a cabine da espaçonave, o veículo que retorna à Terra, e o compartimento de equipamento e propulsão. E as naves se aproximando para se acoplar uma à outra, né? E só retorna a parte central da espaçonave. Aqui uma visão de outro modelo dela, ó. Aqui é a cabine da nave, né? Uhum. É o veículo de reentrada da nave. E aqui um dos foguetes que o pessoal mais gosta, o Soyuz. Olha, e ele é todo sujo, como você diria, né? Ou seja, ele é cheio de saliência, olha. Aí, ó. Mas é o primeiro foguete, assim, o primeiro foguete intercontinental era isso aqui, com uma ponta de cone aqui em cima, né? E está em uso até hoje, ele, né? Facilidade de produção, ele é produzido em massa e etc, né? Foi a solução encontrada e que acabou ficando até hoje. Esteticamente, assim, eu acho bonito, só. E aqui um detalhe, Ana, aqui a nave Crew Dragon, ela tem um nariz para proteger o sistema de acoplamento, ó. Esse nariz fecha. Aqui ele está fechado. E aqui para a gente ter uma ideia do tamanho em relação ao carro, olha. Ah, lembra muito o radome de uma aeronave comercial, né? Que a gente Lembra falou mais. bastante. Lembra bastante. Ana, os radomes são feitos de material composto hoje em dia? Ou de Sim, fibra de vidro? É material é composto, né? material composto, é. Já não se usa mais fibra de vidro? Olha, eu posso te falar baseado nos últimos Boeings que eu vi e é material composto. Eu não É sei se material todas as composto. companhias aéreas estão trabalhando com o mesmo tipo de Aham, material. aham. Aeronave O, militar a gente não tem esse tipo de proteção, né? Aí a gente não, começa a se preocupar com blindagem contra tiro mesmo de metralhadora. Então é outro de tipo de blindagem. projéteis. Mecânica, exato. Exato. Você pode falar de que material é feito o cubo, lá, a pontinha lá da hélice do Tucano? Ou é antiético você falar? Eu acho que eu não posso falar. Não, tudo bem, beleza. Eu achei que você não podia falar mesmo, não. Falei É só para porque é uma provocar. informação de projeto, né? E aí, como tem governo que paga por isso, eu acredito que. Sim, sim, sim. Essa aqui é a Starliner, da Boeing, também é uma cápsula cônica, né? Também ela é bem mais limpa. E aqui é interessante, essa sainha aqui, essa saia com esses orifícios, é para dar Aham. estabilidade no momento eventual de aborto da missão, quando os motores são acionados para tirar a nave para longe do foguete, né? Então, criaram essa saia perfurada aqui para dar algum tipo de estabilidade aerodinâmica nesse conjunto quando ele estiver escapando uma eventual explosão, né, catastrófica do foguete, né? É muito legal a gente ver essas soluções de engenharia que vão surgindo ao longo do tempo, e você vê que algumas não se repetem, né, na evolução dos veículos, ou seja, não foi a melhor solução, né? Não foi a Exatamente. melhor solução de engenharia. Pode ter até funcionado, não levado a uma situação catastrófica, mas depois, com a análise do voo, né, de toda a missão, a gente vê, poxa, não, poderia ter economizado mais combustível aqui, ou tido mais precisão aqui. E as coisas que não se repetem, você tem essa impressão, né? Sim, 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 sim. É, a Soyuz vem assim sendo custo-benefício desde 1967. Tanto é que os russos nem pretendem se desfazer dela. Também tem a questão de facilidade de produção, já tem uma linha de produção em massa e etc. É, por isso, assim, que disse que a espaçonave mais bem sucedida
da história, porque ela vem se mantendo, né? E até também porque a Rússia não tem condição não tinha tanta condição de fazer novos desenhos. Aqui é outra nave, Ana, essa aqui é a Voskhod, que era uma Vostok com um motor de frenagem na parte frontal, um motor de emergência, para caso o motor principal, o TDU, não funcionasse, eles acionavam o motor de combustível sólido, né? Aí já vê que é uma Vostok mesmo, só Provavelmente tiveram adaptada. problemas com propulsão da primeira vez. Tiveram problemas até na separação do módulo de serviço com a cápsula. Até isso teve problema. E eles adicionaram esse motor aqui porque a órbita dela era mais alta do que a da Vostok. A Vostok era colocada numa órbita que, caso o motor TDU não funcionasse, ela sozinha, pelo atrito aerodinâmico com a camada rarefeita, faria a nave descer em 10 dias. Já com o Voskhod, ela já não tinha essa prerrogativa. Então, como segurança, botaram o motor de reserva. Mas isso a gente está falando de 1964, 65. Mas é muito legal, né, de a gente ter uma pessoa que trabalha na área fazendo aí os comentários aí. Tem pergunta aí do pessoal? O pessoal está gostando? Como é que está? O pessoal está gostando muito, gostando, falando que a aula está ótima. Estão adorando a Ana. E muito, muito legal mesmo. E as considerações dela, né? O ponto de vista dela, muito legal, isso, com relação a Soyuz, é aquilo. Hoje em dia tem muito marketing nos lançamentos, né? Inclusive nas cápsulas que estão sendo criadas, né? E a Soyuz, ela funciona perfeitamente, então eu também não vejo por que eles quererem criar uma nova, já que a que eles têm funciona para o que eles precisam. Então, não teria muita lógica gastar mais dinheiro, sendo que você já tem algo que funciona. Uhum. E, Ana, não sei se você pode também responder essa pergunta. O assento ejetor do Tucano, você pode falar qual é o fabricante? Poxa vida, vocês estão me Não, então colocando deixa. numa situação Não, complicada. tudo bem. Não deixa. É porque eu Deixa achava eu que ver era o aqui que Martin informação é Baker, mas aberta. você não precisa falar. E Ana, o Gripen, Não foi eu já que disse, chegou? foi você. Já chegou? Não chegou? O Gripen está E o sendo Gripen? trabalhado também, ele Quando está ele sendo chega trabalhado. no Brasil? Então, Deixa eu ver. existem partes construídas lá na Suécia e aqui no Brasil, Sim. né? E aí, será que eu posso falar isso também, gente? Vê o que você pode falar sem te Não, porque eu só comprometer. vejo o que é informado nas mídias, né? Teve um voo que um piloto brasileiro, né, fez, a primeira vez que um piloto brasileiro pilotou ele, foi bem legal, achei muito legal. Eu esqueci o nome do piloto. Uhum. E aguardando ele vir. Olha, Tá completinho provavelmente aqui. já era para estar aí final do ano, né? Mas com toda essa situação de pandemia, como vai vir algumas partes da Suécia para cá, talvez tenha um atraso, né? Uhum. E Ana, o Gripen é uma aeronave assim bastante eficiente, né? Sim, a eletrônica embarcada dela é muito bacana. Toda a parte de aerotáticos dela é bem incrementada. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Das soluções de engenharia que a gente vai vendo que dá certo e vai implementando e melhorando. Então, é uma aeronave que, bom, vai trazer bons frutos para o Brasil, assim.
Sem falar que ela é linda, eu acho. É muito bonita. Sou suspeita para falar, que eu acho ela muito bonita. É muito bonita mesmo. E, Ana, a manutenção de um avião, ela é uma atividade muito complicada e muito complexa? Acredito assim, a construção é muito mais complexa do que a manutenção. Então, no momento de construir, a gente já elabora todos os manuais, porque antes de você colocar para voar, você precisa certificar. Para fazer certificação, você já faz uma série de testes, estressando a estrutura, estressando a aeronave. E aí, durante esses testes, você já escreve o manual de manutenção. Então, depois no futuro, a atividade de manutenção é trabalhar em cima dessas recomendações que foram escritas, e aí, se não funcionar, né, porque o troubleshooting ele pode variar, então pode acontecer um dano que não foi previsto. Isso acontece com uma certa frequência, né? E aí é o trabalho de pensar no que pode ser feito para recuperar a aeronave, sem prejudicar nenhum outro sistema, né? Porque como a gente estava falando, é tudo muito redundante, então é tudo interligado, no menor Sim. tempo possível. Então, uma aeronave comercial, por exemplo, ela para de um voo ao outro, às vezes esse tempo de trânsito é muito pequeno, é 40 minutos, para fazer uma manutenção visual de tudo. Então, existem os procedimentos já batidos para serem Sim, feitos. sim. Agora, Ana, um detalhe. O Gripen é um avião sueco e, bom, suponho eu, ele tenha sido projetado por suecos e para uso primordialmente na Força Aérea da Suécia, ou seja, para defender o espaço aéreo sueco. Na construção da aeronave deve ter sido levado em conta condições climáticas e etc. Aí vem outra pergunta que eu não sei se você pode responder, se é eticamente conveniente, mas que eu suponho que exista. Houve modificações para, digamos assim, tropicalizar o Gripen para ele operar no clima brasileiro? Você pode falar isso? É, Ou não? essa pergunta, eu acho que eu nem preciso falar da aeronave, né? Porque aí, voltando lá para a certificação, a gente tem as certificações mais básicas, que incluem algumas condições ambientais, e aí a temperatura mínima, que aí entra numa condição de gelo, que é deles, é um adicional. Então a gente só não tem esse adicional. Sim. Só não tem esse Mas, adicional, mas certo? são feitos estudos para cada país, claro. A Sim. certificação é diferente, né? Então, a certificação de lá é diferente da Uhum. certificação daqui. A gente pede outros testes, outras normas. O Wagner Uhum. Medeiros, ele perguntou, na escala dos top aviões de caça, o Gripen, ele está em que posição? Nossa, que pergunta difícil. É uma pergunta subjetiva, Muito, né? Então, exatamente. Eu acho que assim, é muito pessoal, inclusive, né? ó, é muito pessoal. Então, dentro dos aviões de caça, a gente ainda tem aqueles aviões de vigilância, de combate a ar, de combate à terra, quais executam esses tipos de missão. Então, acho que eu vou deixar essa daí com você. Quem perguntou? O Wagner Wagner? Medeiros. Wagner. E você, o que que você acha? Em que escala? Eu sou suspeito para falar, eu adoro o Super Tucano. É o nosso Uhum. antiguinho aí nacional, funciona bem. Porque o pessoal assim costuma comparar o Gripen com o F-16, né, com o Rafale, etc. Mas a gente tem que ver as condições para os quais o país que comprou a aeronave prevê a sua utilização, né? E fora Sim, as outras, né, as outras condições, o preço, Exatamente. exato, todo, exato. todo o entorno que leva à decisão por determinado tipo de aeronave, né? Então, eu acho que é um escopo muito grande a ser
Levado em comparado. consideração, Levado né? em A gente pode exato. até um outro dia fazer um comparativo entre caças, comparativo de propulsão, Sim. evolução, e daí eu já venho com todas as respostas do que pode ser divulgado e o que não pode. Boa. Vamos fazer sim. Vamos, é muito Beleza. legal isso, a gente expor e a gente divulgar para crescer, né, essa motivação na gente, porque a gente vê muito veículo de fora, mas até nessa apresentação do Júnior mesmo, a gente viu quantos brasileiros, sabe? A gente viu um, que é o Solda 4, Pois é. certo? E, Ana, inclusive, o que você falou no início dessa live sobre a questão do grupo que vocês criaram exatamente para divulgar, para as pessoas conhecerem, para as pessoas se interessarem. Porque esse é exatamente o que eu tento fazer, entendeu? É mostrar para as pessoas, e quando a Ana me seguiu no Insta, né? Eu fui dar uma olhada no Insta dela e fiquei, tipo assim, maravilhada, porque dificilmente você vê uma. Lógico que tem mais mulheres nesse ramo, mas divulgando, sinceramente, eu não vejo muito. Então, achei muito legal isso. E a Uhum. gente tem que incentivar. A gente, é o que eu falo, tem que parar com isso de concorrência, disso, daquilo. Não, gente, quanto mais pessoas verem, começarem a assistir, se interessarem, isso é bom para todos. Isso que Sim, importa. sim, Exatamente. e a gente tem muita gente boa no Brasil. E esse pessoal Sim, está escondido. Então, essa associação Cobruf, por exemplo, ela fomenta grupos de foguete modelismo nas universidades e a gente tem competições, né? Tem um ecossistema de competições de veículos para exploração espacial, que não é só foguete. Então, tem desenvolvimento de EVA, que são os suítes nas roupas, tem de rovers, de drones, e a gente vê cada Uhum. projeto desenvolvido que é assim, maravilhoso de ver. Então, assim, a gente tem gente boa no Brasil, sim, sabe? Uhum. Show de bola. E, ô, Ana, me diz uma coisa, como é que você vê o futuro da aviação militar com o uso cada vez mais difundido dos drones para ataque, reconhecimento e etc. A entrada dos drones, ela, na sua opinião, ela vai mudar ou já está mudando os cenários de combate? Sim, já está mudando, porque então esses veículos não tripulados para aplicação militar atmosférica, né? Então, para vigilância, até combate mesmo, eles são mais baratos, né? Então, Uhum, apesar da grande eletrônica embarcada, você não está colocando uma vida ali dentro, né? Então, ele é menor, você não tem que se preocupar tanto com o peso ali de um piloto. Ele tem mudado, sim. uhum, Então, a gente já vê alguns países aí inserindo a vigilância de fronteira com esses VANTs, veículos aéreos não tripulados, mas eu não acredito que vai acabar com a aviação tripulada militar, porque ainda tem um senso crítico que é só o humano que tem, né? A gente ainda não implementou aham. a inteligência artificial com esse senso crítico de chegar na missão e mudar totalmente o escopo da missão e ter o senso crítico de falar, não, agora eu vou fazer outra coisa. Certo, certo. E, Ana, eu tenho uma dúvida e queria saber a sua opinião. Eu já tenho a minha opinião. Está sendo comentado que, bom, antigamente a gente tinha piloto, copiloto, engenheiro de voo, navegador, isso nos anos Constellation, Curtiss P-40, DC-3, etc. Aí chegou a um tempo em que você tinha o primeiro piloto, o segundo o comandante, o piloto copiloto e o engenheiro de voo. Depois os aviões passaram a ser para dois tripulantes, dois pilotos em comando, né? Dois pilotos pilotando, né? O piloto em comando e o copiloto. Dizem que a tendência é ser só um piloto.
e que depois os aviões comerciais passarão a ser automáticos. O que você vê de futuro nisso? Na aviação comercial, eu acho que podemos caminhar sim para esse lado, porque a tecnologia fly-by-wire, ele diminui cada vez mais a ação do piloto, né? Então, o piloto tem uma ação muito forte na decolagem e no pouso, e em cruzeiro, ele está mais tranquilo e o piloto automático vai fazendo as, as atividades por ele. Não acredito, mais uma vez, que vá cessar, né, a presença humana, mas eu acredito que apenas um piloto. Sim, aí precisa estudar viagens longas, né, em que o piloto vai ter uma carga de trabalho muito alta. Sim, sim. Você pessoalmente se sentiria confortável viajando num avião que só tem um piloto no comando? Um piloto só, sim. Sim, Sim, tranquilamente. estaria confortável, sim. É, Porque é, eu sei que a sim, fala. eletrônica vai ter uma redundância também, né? Sim, é que Então, você vê, Ana, assim, eu penso em foguete 24 horas por dia desde 11 anos de idade, e já cresci vendo na TV disco voador, robô, nave de outro mundo, coisa e tal, mas eu sou um cara muito, acho que talvez nostálgico demais, ou cauteloso demais, que eu, assim, me sentiria meio... Mesmo sabendo que naves espaciais voam sozinhas, se acoplam com estações sozinhas e retornam sozinhas, podendo retornar com uma tripulação até desabilitada, desmaiada, eu vou te confessar que eu ficaria meio com cagaço de entrar num avião comercial, num A340, num 777, com um cara só pilotando. Por mais inserido no tema que eu seja, entende? É, e eu vou dizer assim uma coisa para você, eu não confio em nenhum veículo no qual eu não esteja no comando, entende? É assim, uma coisa pessoal minha. Mas você me tranquiliza, você estando na área, você não teria o menor problema, então é algo assim que é uma idiosincrasia minha que nada mais é do que uma bobagem. E claro, quando a gente voa num Cessna, num Piper, é uma pessoa só que está pilotando, né? exato, Tranquilamente, tranquilamente. exatamente. E você só aumenta o tamanho da aeronave, obviamente a complexidade, etc., né? Mas agora, tem mais alguma pergunta, né, de alguma coisa? Tem uma pergunta aqui do Wagner. Pode vir a ter um piloto atuando remotamente um avião comercial? Eu acho que, Wagner, pelo avanço da tecnologia, sim. Então, a gente já tem, e a tendência é ainda melhorar o sistema de telemetria para esse comando. Eu acho que sim. Agora, comercialmente, se seria vendido, é isso que a gente está conversando aqui. Eu não sei se seria popular, viu? Não sei se seria vendido, É, não. eu Ia acho que cair não naquele seria. negócio, se não ia, se o Júnior não ia com um piloto, Só assim. Então, mas assim, na pergunta do Wagner, um voo comercial, eu estou pensando em um voo de 354 pessoas. Agora, voos menores, veículos com 2, 3 pessoas, eu acho que tranquilamente. Inclusive, já existem projetos para esse tipo de aeronave, né? aí, Sim, Júnior. sim, sim, com certeza. Não, é o que eu digo, eu, 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 eu tô inserido no meio. Para mim, não surpreende, tá, que um veículo voe sozinho. O problema é quando eu boto meu pé dentro dele, me amarro ali no assento e seja o que Deus quiser, entendeu? É diferente quando você está ali e você fica totalmente passivo, né? Você, quando entra no avião, você confia plenamente, e é óbvio que os dois pilotos ali são pessoas altamente treinadas, como a gente sabe que são, e podemos ter toda a tranquilidade. Mas mesmo assim, o ser humano, você há de concordar comigo, tem esse instinto, né? Ele, ele não está no comando daquilo, então há um instinto que precisa ser vencido, né? Algo psicológico, subjetivo, né? Que também deve ser Exatamente. levado em conta, né?
Exatamente. E a ciência aeroespacial tem muito disso, né? Então, assim, a gente fala muito de aerodinâmica, de performance, mas tem tantas coisas estudadas dentro da, da aeroespacial para prover esse transporte para o passageiro. Tem psicologia. Então, por exemplo, num voo comercial, quando reduz as luzes e a temperatura, é para o Uhum. passageiro dormir. Então, às vezes, diminui até a pressão do voo para que o passageiro se sinta cansado e não perceba. Olha Então, tudo só. isso tem um estudo por trás para que você não tenha essa sensação de tipo, eu não tenho controle, eu tô nervoso dentro de um tubo voando. Então, Uhum. diminui um pouquinho a pressão e aí você relaxa. Sim. E eu vou mostrar aqui, Ned, se você me permitir mostrar aqui até para Ana ver também, que deixa eu compartilhar a tela. Olha que coisa, assim, eu acho uma coisa in- incrível, mas olha só, isso aqui, se a Ned permitir, o, o share screen, permite, Ned? Tá aparecendo aí? Acho que a Ned travou. Eu acho que Alô, ela travou. Ned. É porque eu tô. Ai, foi. Ah, acho que a Ned caiu. Ela caiu. Tudo bem, a gente espera. Que eu ia falar aqui, eu ia botar. Eu acho que eu não consigo compartilhar porque eu não sou o dono. Eu estava colocando aqui na tela, Ana, mas a Ned, ela vai voltar. Ela deve ter caído, ela volta. Enquanto isso, a gente aguenta e eu fico te enchendo o saco aqui. Imagina. É, eu ia botar na tela, e assim que puder vou colocar, o QF4 Phantom. Não sei se você lembra ou já viu, havia um avião antigamente, que eu acho lindo, Phantom F4, que lutou no Vietnã. Era um avião de guerra, com duas turbinas, com dois motores, é, com é um avião maravilhoso, de biplace, com dois assentos, e é, foi feita uma versão dele. Ele é um avião de uns 20 metros de comprimento, pelo menos. Eu não lembro, o pessoal que estiver no chat pode até pesquisar Phantom com PH, Phantom F4. Era um avião muito pesado, capaz de decolar, se não me falha a memória, até de porta-aviões, etc. E foi feita uma versão desse Phantom nos anos 50, 60, como drone. Ele decolava e pousava para ser utilizado em missões de treinamento, obviamente para treinar outros pilotos, né? É, e assim, o avião existiu. É, eu queria que você assim opinasse. É, é muito difícil. Se você fosse uma engenheira em 1959, você veria como muito desafiador você pegar um Phantom, um avião de guerra, e colocá-lo para ele decolar e pousar sozinho? Sozinho não, por telecomando? Bom, a Seria um gente está falando. desafio muito grande? Sim, na época seria um desafio muito grande. Na Aham, época seria um desafio muito grande, não só pelo comando aí, pela engenharia atrás do comando à distância, né? sim, Mas a gente está falando aí de uma aeronave grande, né? Que atinge o alcance, a autonomia dela deve ser sim, muito, muito alta, né? Então, assim, atinge uma velocidade, a sua comunicação tem que, tipo, pegar ele lá, você não pode perder. A gente não tá falando de um equipamentinho, né? Um dronezinho. Então, sim, se é difícil, né? Hoje a gente está conseguindo pousar foguetes, né? exato, Então, hoje essa exato, tecnologia já é disponível e não é mais um grande desafio, mas bom, sim. pensando lá atrás, né? Agora, Ana, é o seguinte, vamos dizer assim que hoje em dia, não vamos falar de tucano, não. Vamos pegar um pucará. É argentino, né? O pucará. Um pucará, me veio o nome agora. E nós queiramos colocá-lo para voar sozinho. O que eu imaginaria assim?
digamos, o Pucará tem uma coluna de comando, né? E os pedais, né? Você imaginaria atuadores mecânicos para empurrar esses pedais e um outro atuador mecânico para puxar a alavanca? Ou você jogaria fora a alavanca de comando e os pedais e montaria um sistema que diretamente atuasse nos cabos, que eu suponho que esse Pucará use, os cabos de comando? Ou seja, você refaria a engenharia desta cabine para ele funcionar remotamente? Sim, com certeza. Primeiro, se um avião está voando remoto, a gente pode reduzir a estrutura dele pela metade, né? Então a gente não precisa mais do cockpit, da cabine, e muito menos Sim. do biposto, né? A gente pode reduzir Aham. isso daí. Todas as atuações mecânicas, hoje a gente já consegue fazer de uma forma diferenciada também. Então mudaria, e mudaria a escolha do sistema de propulsão. Se não me engano, o Pucará é Ah, turbo-hélice, né? Então, acho que sim. é. Me veio à mente só. Aham, sim, Então, assim, comandar um motor turbo-hélice, em que você tem que controlar a injeção, por distância, eu acho mais complicado, sabe? Então, mudaria o sistema de propulsão dele também. E Ah, reduziria os acionamentos mecânicos, né? Os pedais e etc. agora, Ana, é o seguinte, se o cenário hipotético, tá? Para não te colocar em maus lençóis. Se a Embraer chegasse e falasse, Ana, você é a chefe de engenharia, você tem que pegar o Tucano e você não tem dinheiro para mudar nada, nós só vamos arrancar os assentos ejetores e você se vira e faz esse avião voar sozinho. E o máximo que a gente pode fazer é substituir a cabine de transparente por uma cabine de fibra, só para manter a aerodinâmica. Seria factível isso? Não seria factível no momento, Ah, assim, sem ter dinheiro, mas eu usaria o melhor que eu tenho na aeronave. Então, por exemplo, tanto o Super Tucano como outros aeronaves de caça têm um sistema eletroóptico muito avançado. Então ele sim, fica ali embaixo, depois eu posso até mostrar uma imagem para vocês. E você tem imagem TV, que roda sim. 360 graus azimuth, até 120 assim, de elevação, e infravermelho. Esse sistema é o mesmo usado para designar mísseis através de códigos em infravermelho. Que E bacana. eu usaria essa imagem para ter visibilidade do meu voo, né? As Uhum, informações eu receberia via telemetria, então faria o melhor. Mas o grande sim. problema seria o acionamento do motor, que também é um turbo-hélice, e, e os acionamentos mecânicos. Mas E, visibilidade e- acho que teria e os outros comandos também. beleza. Enquanto a Ned caiu, eu fiquei aqui abusando da Ana Paula, enchendo o saco da. Não, Então, imagina, faltou foi luz ótimo, aqui. pessoal. Falei, eita, e agora? Foi ótimo, Mas eu pessoal. Eu adorei a Eu live. fiquei aqui fazendo perguntas bestas para ela aqui, ela deve estar me achando um analfabeto. Aí, Ah, Ned, permite aqui eu Ah, mostrar o QF. sim. Aí, olha o tamanho, Ana, olha que bichão. E voava sozinho, sabe? E era alvo para treinamentos, né? E aí tem ele, olha, ninguém no comando, olha, voando tranquilo, sozinho, numa boa, é. né? E é uma máquina, né? Tem uma pessoa escondida ali, ó. Não tem, né? Não. Ele tá É aqui, uma tá. máquina, mano. É uma Ele máquina, né? não é Maneiro. turbo-hélice, né? Não, É não, já. turbojato. É um turbojato. Eu não sei É. que motor é, mas o pessoal aí procurando pode procurar. Acho que, não sei se era um GE ou Rolls-Royce, acho que não era. Acho que era um GE. Não sei, o pessoal aí no chat deve poder procurar aí pra gente, mas era um maquinão. Mas então, Ana, você preferiria redesenhar a aeronave para ela ficar mais de acordo com as necessidades, né? Ah, sim. Não tem necessidade de todo esse tamanho, né? Então, Aham. assim, pe- Fala. peso é sinônimo de gasto de combustível, né?
Então, Exato, exato. Agora, Ana, olha só, se eu fosse o teu inimigo, eu faria o possível para fazer um jam, para atrapalhar as suas transmissões telemétricas num a cenário gente de tem, guerra. a gente já tem tecnologia de proteção para isso, hein? Ah, tem as contramedidas, né? Tem. Tem uma área muito interessante da aviação militar, é a guerra eletrônica. É como se fosse uma Hum, guerra fria, né? Que então sim, você fica de olho nas tecnologias que liberam, né, na indústria que seu inimigo tem e você já entra com uma contramedida o tempo todo. sim. Ah, perfeito. E você falou, existem os mísseis guiados por calor, por infravermelho, e existem também os mísseis guiados, ou outros até, por, por radar, não é? Sim, sim, temos. É, em É, termos assim de combate, qual é o mais eficiente ou depende do cenário? depende do cenário. O infravermelho, ele atinge alvos que você comanda um código, né, você pode iluminar um alvo, então, para você iluminar um alvo, dependendo da sua altitude, eu Uhum, diria que é um alvo maior, né, um quartel, uhum, uma uhum. uma algo maior. Agora, se Uma você quer instalação. maior precisão, Uhum, e seria coordenada exata, uhum. depende da sua aplicação, né. Depende. Uhum, perfeito. É por isso que muitos aviões militares soltam o shaft, né, aquelas Chaffencoeur, isso, né, para confundir o sensor de infravermelho do míssil da outra atacante, né? exatamente. E muitas dessas tecnologias que a gente emprega hoje na aviação comercial militar veio de descobertas espaciais. Aliás, muita coisa na Descobrir. vida, né, mas foram Exato. testadas, em veículos espaciais e a gente usa agora materiais, blindagem, esses equipamentos eletroópticos, infravermelho, radar e muita coisa. Sim, sim, bacana. E a Exatamente, e inclusive é algo que as pessoas acabam nem sabendo e falam que é perda de tempo, investir em lançamentos, investir em foguetes, mas não, muitas das tecnologias a gente usa hoje, tanto na área militar, como também no nosso dia a dia, né? sim, Exato. exatamente. Então, Uhum, bom, a gente vê isso aí no cenário brasileiro, né, que a gente tem uma falta de investimento e até diria de interesse, assim, das autoridades, né. Então a gente tem, poxa, 2 bases de lançamento maravilhosas, a base de lançamento de Alcântara é melhor do que o Cabo uhum, Canaveral, se você vê em coordenadas geográficas, e e acho que também a opinião da população em geral, assim, a gente tem muito isso, né: "Ah, não, mas é uma perda de dinheiro, o que que isso vai influenciar na minha vida?". E aí quando a gente pega o celular da gente e a gente vê que a gente tem sinal de GPS, opa, o uhum. giroscópio do nosso celular, opa, a gente está conversando aqui por N coisas. Até, por exemplo, a pandemia agora, aquele medidor de temperatura infravermelho foi testado em uma missão da NASA. E Ana, essa questão que você comentou do apoio popular, da questão da população em si, é outro fator que eu acabo usando para divulgar, para falar um pouco, tanto de astronomia como de astronáutica, e o Júnior também, exatamente, porque as pessoas eu acabo nem as culpando, porque, de certa forma, é porque elas não conhecem. Então, quando a gente começa a falar e elas começam a entender que realmente a gente usa, que é importante, aí a gente começa a trazer a população para o nosso lado. Querendo ou não, governantes, eu não estou falando desse governo, de outro governo ou de qualquer governo, governantes em geral. O que importa para eles é o que a população vai gostar, porque no final o que interessa é o voto.
Exatamente, exatamente. Então, assim, eu entrei nessa missão, assim, também de divulgar, de participar dessa difusão da cultura aeroespacial, porque eu vivenciei isso. Então, quando eu saí de casa, do interior de Minas Gerais, para estudar, então eu fiz um projeto na faculdade de enviar um altímetro a laser a um sistema de asteroides. Era uma missão russo-brasileira, a missão Aster. E eu cheguei em casa muito animada para contar para o meu pai, e ele quase me matou. Ele falou: é impossível, não existe uma pedra que gira. Então eu tive que arranjar um jeito de explicar para os meus pais simples, de explicar para minha família. E eu acho que assim, e eles super se interessam hoje por aviação, por espaço. Então eu também não culpo as pessoas. Muitas pessoas julgam assim: ah, não quero saber disso. Porque às vezes não tem um subsídio para entender. Só que aí, quando você começa a falar a linguagem delas e mostrar que isso está mais perto delas do que ela até imagina, ela fala: poxa, legal. Então, a aviação, Exatamente. até por uma questão histórica, né, no Brasil, não é todo mundo que já viajou de avião. Não é todo mundo. É. Até pouco tempo atrás, algumas cabines de luxo da Varig eram, assim, absurdas. Então, Uhum. era um meio de transporte luxuoso, né? Não é todo mundo que tem acesso. Inclusive, essa questão de que nem todo mundo viajou de avião, no chat mesmo tem um menino que ele, inclusive, tá no grupo do Homem do Espaço no WhatsApp. Ele gosta muito de astronáutica, ele entende muito e comentou: nunca viajei de avião, Puxa vida. Então, olha entendeu? só, por questões históricas do nosso país, né? Enfim, e eu acho que assim, mesmo se você não, ele é um grande exemplo, mesmo que você não andou de avião, isso não precisa te distanciar. E aí, a próxima vez que você andar, você vai pensar: poxa, a Ned falou isso, o Júnior falou isso, olha, deixa eu observar se esse avião é aerodinâmico ou não. Então, isso vai Uhum. trazendo as pessoas, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Ah, E importante, né, e só para Ned, concluir, fala, desculpa, fala. desculpa, Júnior, é só Não, isso, a desculpa. gente precisa disso até para defender o que é nosso, né? Então, peraí, você não Exato. vai tirar essa minha base de lançamento aqui, não, porque ela é uma das melhores do mundo e eu quero lançar dela. Você não vai tirar isso de mim, não. Então, você Não, tendo com certeza. conhecimento e você tendo esse senso de, tipo, eu tenho, eu posso, eu quero também, você não deixa as pessoas tirarem de você, né? Uhum. Agora, Ned, eu queria fazer uma pergunta para Ana, para até publicamente tirar um medo que muita gente tem. Viajar de turbohélice é absolutamente seguro, não é, Ana? Viajar de Tipo um avião? Desculpa, ATR, não entendi. viajar de turbohélice, um ATR-72, por exemplo, é absolutamente seguro. Não é porque ele tem hélice que ele é um avião mais inseguro. Não, é absolutamente seguro. Exatamente, porque o que a gente Não vê precisa. mais quando eu viajo muito de ATR, viagem regional, eu acho uma delícia voar naquele avião, porque ele fica praticamente pendurado no ar, né? Aquela asa alta, aquele motorzão, e tem muita gente que tem Exatamente. preconceito, né? Então eu queria que você, como engenheira, botasse isso em prato limpo. Não, gente, não tem problema nenhum. Quando quem tiver isso e pensar, poxa, mas esse motor tem hélice, mas, por exemplo, olha os helicópteros, né? Então, são conceitos totalmente diferentes. O avião, a gente não quer ter turbulência no avião, o helicóptero precisa de turbulência, né, para subir, Uhum, mas é completamente seguro. uhum. E o motor turbohélice é um motor a jato, só que ele toca uma caixa de engrenagens que toca a hélice, né? Exatamente. Na verdade, se você pega a estrutura de um motor turbojato também, além dos fluxos de ar, você pode Uhum. considerar as fãs ali como uma hélice, Como né? uma hélice, exatamente. E, você me corrige se eu estiver errado, muitos dos turbofãs hoje, a maior parte do empuxo vem do ventilador, vem do fã, não Bem, é? bem, E é exatamente. incrível isso, né? Uma coisa fantástica, né? Assim, eu por mais que esteja inserido na coisa, eu sempre me maravilho com isso.
porque a imagem que eu tenho é que o jato de fogo é que empurra, né? Eu sou meio antigão, meio roceiro. Então, até para mim, que estou imerso na coisa, eu me surpreendo. Nossa, a maior parte do empuxo desse troço está vindo do ventilador, está vindo do fã, né? Exatamente, exatamente. É o que a gente chama de... Tem um termo específico em relação a isso, né? E a gente controla os motores por esse ratio, por essa razão, né? Então, é a É a razão de quantidade de ar que vai derivação. no fluxo primário e no fluxo secundário. Secundário, exatamente, exatamente. E, Ana, qual seria... Eu sei que é uma pergunta talvez meio capciosa, mas qual seria o melhor motor hoje da aviação? Um turbofan? Olha, Ou não tem como dizer esse é o melhor? então, uma base para você ter uma comparação assim, eu preciso conhecer uma amostra muito grande, né? Mas esses Sim. motores agora, o CFM7B, ele é muito Uhum. bom, que é usado nos Boeing 737. Não estou falando 737 MAX, tá, gente? Também é muito Sim. bom, mas tem outras características, o 737. O LEAP, o motor LEAP 1A, usado em Airbus, também é muito bom. Sim. Então, por exemplo, o motor do LEAP, os bicos injetores, os 24 bicos injetores, são feitos de manufatura aditiva, que é impressão 3D. Olha que legal como Olha a que tecnologia. legal. E Que é extremamente bacana. bom. Então, Uhum. show de bola, gente. Muito obrigada. Estamos completando aí 2 horas, né, de live. A Ana já cansou da gente, a É. gente tem que encher o Não, bico. e outra coisa, gente, a Ana, ela comentou que ela está Ah, na tá. casa dos pais, no interior. Quem conhece o interior sabe como que é, né? Eles acordam junto com o Tá sol. certo. Nossa, é Tá verdade. certo. É verdade. Beleza. Mas eu tô aqui com eles dando uma Ah, eu força adorei. nisso, mas E tá assim, ótimo. É, ah, Ana, assim, as portas estão abertas, pode vir todo dia, se quiser. e faz um canal também, Ana, no YouTube. O pessoal, inclusive, está comentando. Ela falou, eu acredito que ela pretende fazer, né? Faz Tanto que ela sim. falou, ainda não. Então, acredito que seja um projeto dela, né? Vou fazer. Sim, vou fazer sim, vou fazer. Espero passar vídeos com conhecimentos, assim, trazer de uma forma básica. Então, já viram aquela janela do avião que tem um furinho? Explicar por que tem aquele furinho, mudanças no motor, coisas que você consegue ver na prática e que tem toda a base científica ali atrás, né? Então, trazer isso de uma forma simples, de uma forma divertida, que todo mundo tem acesso. Eu vi aqui no chat alguém comentando que a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem ensino superior, tem acesso à educação, tem ensino médio. Mas quando você fomenta a curiosidade da pessoa e você consegue trazer de uma forma familiar para ela, assim, sabe, o motor funciona tipo um ventilador. E a pessoa já viu um Uhum. ventilador. Então ela consegue associar mais fácil na cabeça, né? E aí, quando ela aprender, ela já pega aquilo. Pô, beleza. Beleza. Excelente. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, Ned, Júnior. Muito obrigada pela aula, Júnior. Sensacional Não, ver o você quanto que deu vocês aula. conhecem. Uhum. E muito obrigada. Obrigada, pessoal aí do chat também. Valeu. Nós Tá. que agradecemos, tá? O Obrigado, Ana. Tobias Magrinho mandou um superchat de R$ 5 e falou: me adiciona no seu Instagram, Ana. Pessoal, sigam a Ana, tá? No Instagram. Ela ainda não, mas ela vai fazer canal Vou no fazer o YouTube, canal. mas ela faz um trabalho de divulgação no Instagram. Lá ela posta vídeos, tá? Dando algumas explicações sobre alguns assuntos relacionados ao tema. Ela fala também, ela já fez vídeo contando como que ela começou, porque ela escolheu engenharia aeroespacial. Ela tem vídeos lá dela falando sobre isso.
O Juan Pablo está colocando aí no chat o link, tá, do Instagram da Ana. Sigam, eu super recomendo. Eu falo, gente, quando eu recomendo, vocês podem seguir, porque vale a pena mesmo. E vale muito a pena. Vocês viram aqui na live que ela realmente é incrível. Isso. E aí nós vamos convidar a Ana para Obrigada, outra pessoal. vez. Nós vamos convidar a Ana para outras vezes para falar aqui. E eu vou trazer uns motores, Ana, para você comentar. Combinado. Já venho também com a informação que eu posso falar e aqui é controlado. A gente vê antes o tema, porque nessa live, gente, eu convidei, mas a gente não vimos nada. Não combinou, tipo assim, vamos fazer tipo uma palestra, alguma coisa assim, não. É um bate-papo, e foi o que a gente fez, eu acho até melhor um bate-papo, porque assim a gente conhece melhor a pessoa, a gente vê como que é o trabalho, eu acho bem melhor, e não fica aquele negócio tenso, né, fica mais descontraído. Eu peço e a Ana também, se quiser, enchi muito o saco. A Ana também, se quiser participar das nossas lives de lançamento, está convidada, tá, Ana? A gente transmite os lançamentos. Quando quiser participar, só avisar que... Porque também depende do seu tempo, né? Quando você pode ou não. Quando quiser participar, está convidada já para participar com a gente. E quando criar o seu canal no YouTube, nos avise para a gente também dar uma divulgada, tá? Pode pegar os vídeos do Instagram, eu não sei se dá para baixar e jogar, e colocar já no YouTube, entendeu? Vai porque botando. O que acontece? Todas as redes sociais, por mais que te sigam, né, em todas, tem um público que só gosta de assistir vídeo em tal lugar, de ver foto em tal lugar, de comentar em tal lugar, então não tem problema nenhum de pegar os vídeos que já tem e colocar no canal no YouTube. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada. É bom, né, a gente ter contato com o pessoal experiente, que a gente já recebe dica também, né? Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, de verdade. E eu acho que é isso. Júnior, tem mais alguma coisa para comentar? Não, só isso. Nunca dura menos do que 2 horas, né, Ned? Nunca. Aqui nunca dura menos que isso. Achei muito bom, excelente, maravilhoso. Só agradecendo a presença simpática e com todo o conhecimento da Ana. E fica aí o convite para você voltar sempre que você quiser aí fazer parte aí do nosso grupo. Um beijão grande, muito obrigado aí pela sua presença fantástica. Muito obrigada. Desculpa aí as respostas que não saíram 100%, fui jogada na fogueira. Não, foi Mas ótimo. pode deixar, da próxima venho. Obrigada, pessoal. Municiada, né? Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Ana? Do seu grupo? Se alguém Obrigada, pessoal, de novo. E vou criar meu canal no Instagram e venho aqui para fazer parte desse grupo lindo, para a gente continuar divulgando e conversando sobre a cultura aeroespacial. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, tá, pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, nossas páginas no Facebook. Se inscrevam no canal, sigam o Instagram da Ana. E é isso. Beijos a todos e até a próxima live.